Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço ao senhor secretário, vereador Adriano de Brito, que proceda à leitura da ata da 10ª sessão extraordinária do período legislativo, 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Senhor secretário, por gentileza. Duas atas. Ata da 11ª sessão extraordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Presidente interino, Nereu João do Amaral. Primeiro secretário, Adriano de Brito. Aos 10 dias do mês de dezembro do ano 2015, às 19 horas, da sede do Poder Legislativo, reunidos os vereadores da Câmara Municipal de São José, sobre a presidência interina do vereador Nereu João do Amaral, do PMDB, e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atende-se ao livro de registro e constatado quórum da instalação da abertura da presente sessão extraordinária. Ato contínuo, o primeiro secretário efetuou a leitura das atas da 7ª sessão extraordinária e da 81ª sessão ordinária, sendo aprovadas por unanimidade, e a realização da leitura das matérias da presente sessão. No uso da palavra, o senhor presidente esclareceu a dinâmica da atividade da Comissão da Câmara Municipal, visando respeito e estrita legalidade da matéria segundo os trâmites regimentais. Ato contínuo, deu-se início à ordem do dia, cabendo ao senhor presidente a suspensão da sessão por 5 minutos. Reaberta a presente sessão em redação final, parecer de redação final da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei 115/2014 da vereadora Sandra. Realizada a leitura do primeiro secretário, a proposição foi posta em discussão. Não havendo disposta a debatê-la, devia votação, quando foi aprovada por 9 votos favoráveis. Na redação final, parecer da Comissão de Constituição e ao projeto de lei 066 do vereador Adriano de Brito. Realizada com a leitura, a proposição foi posta em discussão e, não havendo disposta a debatê-la, devia de votação, onde foi aprovada por 9 votos favoráveis. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição e da Comissão de Obras e da Comissão de Finanças, o projeto de lei 091, realizada na leitura do primeiro secretário. A proposição foi colocada em discussão. Requerendo a palavra, vereador Michel. Na tribuna, o vereador Michel demonstrou por fotos o que ocorre com o descarte indiscriminado de bens inservíveis e como seriam os ecopontos devidamente instalados em pontos pré-estabelecidos pela administração municipal. Em a parte, o vereador Clonides, que a autorização da proposição dá ampla escolha ao Poder Executivo para a execução dos ecopontos. Retornando a palavra ao orador, este clama pelo voto favorável da proposição, visando a rejeição dos pareceres e a tramitação regular do projeto. Na tribuna, o vereador Sanderson apresentou fotos dos ecopontos do município de Florianópolis e deu exemplo da destinação dos resíduos sólidos do município de São José, motivo pelo qual a rejeição do parecer é medida que se impõe. Na tribuna, o vereador Clonides, que votará contra o parecer, é favorável à proposição, pois políticas públicas exigem conjugação de força pelo Poder Executivo e Legislativo. Não havendo mais edis dispostos a debater, o parecer é de votação, onde foi rejeitado por 10 votos favoráveis. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Comissão de Obras, ao projeto de lei 135/2014 do vereador Sanderson. Realizada a leitura pelo primeiro secretário, a proposição foi posta em discussão e, não havendo eles dispostos a debatê-lo, adveio a votação, onde foi aprovado por 11 votos favoráveis. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, da Comissão de Obras, projeto de lei 59 do vereador Sanderson de Jesus. Realizada a leitura da proposição, esta foi posta em discussão, requerendo a palavra ao autor do projeto de lei. Na tribuna, o vereador Sanderson fundamentou a proposição a necessidade de regulamentação dos food trucks. Em a parte, o vereador Michel disse que a proposição trará mais segurança à emissão e autorização do uso de vias públicas de food trucks. Retornando a palavra ao orador, este finaliza a fala, registrando que a proposição também irá fomentar a economia local com mais emprego, geração de tributos e rendas. Não havendo mais edis dispostos a debater, adveia a votação, onde foi vitoriosa por 11 votos favoráveis. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Comissão de Serviços Públicos, ao projeto de lei 075 do vereador Wallace. Realizada a leitura da proposição, essa foi posta em votação. Requerendo a palavra o autor da proposição, o vereador Wallace, disse que a proposição visa resguardar a estrita obediência da legislação aplicável no que tange a inauguração de bens públicos em toda regularidade. Na tribuna, o vereador Michel registrou que a matéria da proposição já é amparada pelo dispositivo do Código de Obras e Edificações em trâmite nesta casa. Não havendo mais edis dispostos a debater, advia a votação, onde foi vitoriosa por 11 votos. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição e Comissão de Obras ao projeto de lei 122/2015 do vereador Sanderson. Realizada a leitura, esta foi posta em discussão, requerendo a palavra o autor. Sanderson fundamentou sua proposição como instrumento de informação do controle subsidiário ao órgão de segurança própria
e a própria comunidade. Na tribuna, o vereador Cloni disse que o município já existe grupos de pessoas e associações que prestam esse tipo de serviço na qualidade dos chamados guardadores de rua. Em a parte, o vereador Sanderson disse que a proposição não irá inviabilizar as atividades dos guardadores de rua. Em a parte, o vereador Adriano disse que parece consigna a necessidade de regulamentação da lei do Poder Executivo no que tange no órgão evitará o cadastramento dos guardadores de rua. Em a parte, o vereador Michel disse que a rejeição do cadastro poderá advir às restrições constantes nas certidões. Retornando a palavra oradores, pediu vistos à proposição, visando a análise e retribuição, o que foi anuída pelo ilustre plenário. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição e a Comissão de Assistência Social ao projeto de lei 123/2015 do vereador Sanderson. Realizada a leitura, a proposição foi colocada em discussão e, não havendo mais edis dispostos a debater, advia a votação, onde foi aprovada por 11 votos favoráveis. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição e da Comissão de Educação ao projeto de lei 125/2015 do vereador Santos de Jesus. Realizada a leitura da proposição, esta foi posta em discussão e, não havendo mais edis dispostos a debater, esta foi colocada em votação e aprovada por 11 votos favoráveis. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 128 do vereador Adriano. Realizada a proposição, esta foi posta em discussão, não havendo edis dispostos a debater ou parecer, advia votação, foi aprovada por 11 votos favoráveis. Fim da ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou em nome de Deus a presente sessão, convocando a todos os vereadores por uma sessão extraordinária a se realizar em 5 minutos. Nery Oswaldo do Amaral, presidente, Adriano de Brito, primeiro secretário, Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente. Em discussão a ata. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano de Brito. Na ata tem um registro que, em a parte, o vereador Adriano de Brito disse que o parecer consigna a necessidade de regulamentação da lei pelo Poder Executivo no que tange ao órgão que efetuará o cadastramento dos guardadores de rua. Eu não disse nada disso. Eu nem participei da discussão e não pedi a parte. Peço que o nosso secretário observe e faça a alteração que se fizer necessário. Continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da segunda sessão extraordinária do terceiro período legislativo. Por gentileza, senhor secretário. Ata da 12ª Sessão Extraordinária do terceiro período legislativo da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de São José. Presidente Nery Oswaldo do Amaral, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 10 dias de dezembro do ano 2015, às 21 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José sob a presidência interina do vereador Nery Oswaldo do Amaral, do PMDB, e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atendo-se ao livro de registro, foi constatado o código de instalação da abertura da presente sessão extraordinária. Ad contínuo, o senhor presidente colocou em deliberação a dispensa da leitura para todas as proposições constando na pauta. Haja vista a realização do tal ato como em primeira discussão na sessão extraordinária anterior, o que foi anuído pelo egresso plenário. Dando início à ordem do dia, em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Obras e Serviços Públicos e da Comissão de Finanças ao projeto de lei 091 de 2014, o vereador Michel. Estando a proposição em discussão e não havendo edis dispostos a debatê-la, advia a votação, onde foi rejeitado o parecer e aprovado o projeto de lei por 11 votos favoráveis. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição da Comissão de Obras ao projeto de lei 135 de 2014 do vereador Sanderson. Estando a proposição em discussão e não havendo edis dispostos a debatê-la, advia a votação, onde foi aprovada por 11 votos favoráveis. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição e da Comissão de Obras ao projeto de lei 59 de 2015 do vereador Sanderson. Estando a proposição em discussão e não havendo edis dispostos a debatê-la, advia a votação, onde foi aprovada por 11 votos favoráveis. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição e da Comissão de Obras ao projeto de lei 075 de 2015 do vereador Wallace. Estando a proposição em discussão e não havendo edis dispostos a debatê-la, advia a votação, onde foi aprovada por 11 votos favoráveis. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição e da Comissão de Saúde e Educação ao projeto de lei 023 de 2015 do vereador Sanderson. Estando a proposição em discussão e não havendo edis dispostos a debatê-la, advia a votação, onde foi aprovada por 11 votos favoráveis. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição e da Comissão de Educação e Cultura ao projeto de lei 125 de 2015 do vereador Sanderson. Estando a proposição em discussão e não havendo edis dispostos a debatê-la, advia a votação, onde foi aprovado por 11 votos favoráveis. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição e da Comissão de Educação, Cultura, Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 128 de 2015 do vereador Adriano de Brito. Estando a proposição em discussão e não havendo edis dispostos a debatê-la, advia a votação, onde foi aprovada por 11 votos favoráveis. Fim da ordem do dia e não havendo mais edis nada tratado, o senhor presidente
presidente, encerrou em nome de Deus a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima se realizar no dia 14 de dezembro de 2015, em horário regimental. Nerio João do Amaral, presidente, Adriano de Brito, primeiro secretário, Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente. Em discussão ata. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Peço ao senhor secretário, vereador Adriano de Brito, que proceda à leitura das matérias da sessão de hoje. Por gentileza, senhor secretário. Reunião ordinária do dia 16 de dezembro de 2015, quarta-feira, correspondências recebidas. Ofício número 116 de 2015, do comandante da Guarda Municipal, de São José, presidente desta casa, em resposta à indicação subscrita pela vereadora Sandra Pereira Alves Martins, ofício 128 de 2015, do comandante da Guarda Municipal de São José, o presidente desta casa, em resposta à indicação subscrita pelo vereador Sandra Somecílio Jesus. Matéria do Legislativo, indicações do vereador Michel ao secretário de Infraestrutura, que providencia o reparo do buraco na rua José Filomeno, no bairro Campinas. Ao mesmo secretário, reparo também no buraco na servidão Dona Geraldina, no bairro Ipiranga. A secretária de Segurança para que proceda estudo de consequente implantação de placas de proibido estacionar ao longo da rua Celito Antônio Klazen, no nosso bairro Nossa Senhora do Rosário. Ao prefeito municipal em exercício que elabora o projeto de lei visando a criação do Conselho Municipal de Proteção Animal. Ao secretário de Serviços Públicos que intime o proprietário do terreno na rua Aristides Schmitz, 199, e que o mesmo providencie a limpeza do terreno, bem como a manutenção dos muros e passeios. Ao secretário da Infraestrutura, que providencia a recuperação asfáltica de toda a extensão da rua Chile e Guatemala, em Barreiros. Indicações da vereadora Mary Hang, ao secretário da Infraestrutura sobre a necessidade que sejam providenciadas de forma imediata a limpeza, capinação, bem como a retirada de materiais velhos nas ruas Álvaro Tolentino, Professor Antônio Felipe, Pedro Bum, Júnior e Joaquim Vaz, no bairro Campinas. Ao secretário da Infraestrutura sobre a necessidade urgente que seja providenciada a operação tapa-buraco na rua Vila Real, no loteamento Lisboa. Indicações do vereador Sanderson, secretário de Infraestrutura, reparo de bueira na rua Pedro José Farias, em Forquilhinha. Ao secretário da Infraestrutura, reparo na servidão Rodolfo José Vezener, no bairro São Luís. Ao secretário de Defesa, solicita a instalação de abrigo de passageiro na rua Afrísio Sena Vaz, próximo ao Colégio Araucária, na Serraria. Indicações da vereadora Sandra. Ao secretário da Infraestrutura, ela solicita serviço de tapa-buraco na rua José Teodoro da Silva, no Roçado. Ao mesmo secretário, reperfilamento de lajota na rua Maria Bernadette Holmes, no bairro Nossa Senhora do Rosário. Ao mesmo secretário, ainda reperfilamento de lajota nas ruas do Iano, no Nossa Senhora do Rosário, na rua José Alfredo Amorim, Nossa Senhora do Rosário. E ainda reperfilamento de lajotas na rua Frei Luiz de Almeida, no Roçado, ainda na rua Adolfo Zigoli, no Roçado, e também na rua Gregório Jerônimo da Silva, no Roçado, na rua Teodoro José de Melo, no Roçado, ainda no Roçado, na rua Manuel Joaquim Oliveira, e também na rua Tomé de Souza Oliveira, reperfilamento de lajota ainda na rua das Orquídeas, na Bela Vista. A Secretaria da Infraestrutura ela solicita a limpeza e capina da rua Francisco Luiz de Almeida, no Roçado. Limpeza e capina também na Adolfo Zighelli, no Roçado. Limpeza e capina nas ruas Gregório Jerônimo da Silva, no Roçado. Na rua Santos Dumont. Na rua Manuel Joaquim. Na rua Conceição Pérez. Na Travessa Júlia Dias. Na Servidão Osvaldo Alfredo de Souza. Na rua Tomé de Souza Oliveira, na Avenida Cláudio Antônio de Souza, na rua João Teodoro da Silva, na rua Pedro Alves, na rua Brasil, todas as anteriores no Roçado, na rua Pedro Alves Bela Vista, rua Brasília na Bela Vista, no bairro Bela Vista, e ainda a Secretaria dos Serviços Públicos averigue o caso necessário, notifica o proprietário para que efetue a limpeza de um terreno baldio localizado na rua Santos Dumont, no Roçado. A Secretaria de Serviços Públicos averigue o caso da necessidade, notifica o proprietário que efetue a limpeza de um galpão localizado na rua Justino Leite Neto, no Cobrasol. Ordem do dia, em primeira discussão, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 104/2015 da Prefeita Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de São José, para elaboração, execução e acompanhamento da lei orçamentária para o exercício de 2016 e da outras providências. Senhor presidente.
As matérias serão encaminhadas conforme o regimento dessa casa. Como é de conhecimento de todos os senhores vereadores, não haverá expediente na sessão de hoje por motivo da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Passamos para a ordem do dia. Em primeira discussão, parecer da Comissão de Finanças ao projeto-lei 104 da Prefeita Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de São José para a elaboração e execução do acompanhamento da Lei Orçamentária do exercício 2016 e da outras providências. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, exposição da matéria em exame, a Lei 104 do Poder Executivo, sobre a elaboração do parecer do vereador Neri Oswaldo do Amaral, presidente da Comissão de Finanças, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de São José para elaboração, execução e acompanhamento da lei orçamentária para o exercício de 2016 e da outras providências. Relatório. A Prefeita Municipal encaminhou, em 14 de setembro de 2015, o projeto de Lei 104 de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de São José para a elaboração, execução e acompanhamento da lei orçamentária para o exercício 2016 e da outras providências, o qual foi lido na sessão ordinária do dia 16 de dezembro de 2015. O prazo para apresentação de emendas iniciou-se dia 16 de nove de 2015 e encerrou no dia 5 de outubro de 2013, nos termos do artigo 197, 197, parágrafo 2º do Regimento Interno. O vereador Wallace Avani de Souza e a vereadora Sandra Pereira Alves Martins apresentaram emendas. Após decorrido o prazo de apresentação de emendas, o projeto foi encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento nos termos do artigo 197, parágrafo 3º do Regimento Interno. Este é o relatório. Introdução. O processo orçamentário brasileiro, que envolve os governos federais, estaduais e municipais e no Distrito Federal, tem como base a Constituição Federal e as Constituições dos Estados e Lei Orgânicas dos Municípios, a Lei Federal 4320 de 64 e a Lei Complementar 101 de 4 de 5 de 2000 e a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. A Comissão de Finanças e Orçamento, em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 197 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, exara parecer ao projeto de lei número 104 de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de São José para o exercício 2016. O texto do presente projeto de lei de diretrizes orçamentárias objetiva estabelecer as metas, os objetivos, as diretrizes da administração pública municipal, incluindo as orientações para a elaboração, execução e acompanhamento do orçamento do município de São José para o exercício 2016, compreendendo as expectativas de arrecadação das receitas, as previsões de despesas, o resultado primário e nominal, as renúncias de receitas, os contratos da dívida pública e outras questões pertinentes à legislação tributária e da política de pessoal, ou seja, todas as questões de gestão orçamentária e financeira da Prefeitura e demais órgãos pertencentes à estrutura administrativa do município de São José, inclusive a do Poder Legislativo para o exercício financeiro de 2016. Este plano, em forma de lei, denominado de LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, está de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei Federal 4320 de 64, a Lei Complementar 10100, Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição Federal e Estadual e a Lei Orgânica do Município. O valor total deste plano, em especial o da Receita, representa para este momento uma expectativa parcial das possibilidades de arrecadação dos recursos próprios do município e das demais transferências constitucionais. No entanto, podemos afirmar que há também uma grande parte de receitas referentes a recursos vinculados e convênios e operações de créditos e demais transferências dos órgãos oriundos dos governos federal e estadual. O valor global dos programas de governo para a proposta orçamentária de 2016 está previsto em R$ 942.261.883. Legislação. O projeto de lei das diretrizes orçamentárias deve atender em especial as seguintes legislações: Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orgânica do Município de São José.
Orçamento do Poder Legislativo. O projeto de lei das diretrizes orçamentárias projeta o orçamento do Poder Legislativo em 2016 no montante de R$ 21.222.103, de acordo com o dispositivo no inciso 3º do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Emendas propostas dos vereadores à comissão. Pelos vereadores, a emenda aditiva do vereador Wallace de Souza, que visa a implantação de um plano de cargos e salários da Guarda Municipal no valor de R$ 1.600.000, foi rejeitada, haja vista que não demonstra compatibilidade com o plano plurianual PPA, bem como não evidencia o valor garantido na emenda não excede os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 169 da Constituição Federal de 88. 8.12, emenda aditiva da vereadora Sandra Martins, que visa a destinação de recursos específicos para a manutenção da Guarda Ambiental de São José no valor de R$ 200.000. Foi rejeitada, tendo em vista que a Guarda Ambiental de São José não existe como órgão institucional, sendo apenas uma função dentro da Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Emenda aditiva da vereadora Sandra, que vista a construção de cobertura entre o hall de entrada do acesso da piscina do CAT, bem como a construção de cerca dos arredores deste equipamento público no valor de R$ 200.000, foi aprovada, haja vista que indica a fonte de recursos necessária para a realização da despesa. Artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Emenda aditiva da vereadora Sandra, construção do Centro de Saúde da Ponta de Baixo, no valor de R$ 1 milhão, foi aprovada, haja vista que indica a fonte de recursos necessária para a realização da despesa. Emenda aditiva da vereadora Sandra, a revitalização da Praça de Integração Social, Avenida das Torres, loteamento Morar Bem de São José, no valor de R$ 300.000. Foi aprovada, haja vista que indica a fonte de recurso necessária para a realização da despesa. Artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Emenda aditiva da vereadora Sandra Martins, instalação do pórtico na entrada da Ponta de Baixo, no valor de R$ 20.000. Foi rejeitada por não atender o artigo 198 do Regimento Interno. Emenda aditiva da vereadora Sandra Martins, implantação da escola de remo do município de São José, no valor de R$ 100.000, foi rejeitada, tendo em vista estar em desacordo com o artigo 198 do Regimento Interno. Emenda aditiva da vereadora Sandra, construção de escolas profissionais no bairro do Sertão do Maruim e Serraria, no valor de R$ 800.000, foi rejeitada, tendo em vista estar em desacordo com o artigo 198 do Regimento Interno. Emenda aditiva da vereadora Sandra Martins, implantação da sala de amamentação nos órgãos públicos de São José, no valor de R$ 543.000. Foi rejeitada, haja vista que não indica a fonte de recursos necessários para a realização da despesa. Artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Emenda aditiva da vereadora Sandra, instalação de lixeiras comunitárias no valor de R$ 300.000. Foi rejeitada, tendo em vista que o valor já está previsto no orçamento, inclusive com valor superior ao apresentado pela autora. Emenda aditiva da vereadora Sandra, criação do Centro de Zoonoses e Bem-Estar Animal no valor de R$ 1 milhão. Foi rejeitada, tendo em vista estar em desacordo com o artigo 198 do Regimento Interno. Emenda aditiva da vereadora Sandra Martins, criação de mais um Conselho Tutelar, no valor de R$ 548.600. Foi rejeitada, tendo em vista que o valor já foi previsto no orçamento, inclusive com valor superior ao apresentado pela autora. Emenda aditiva da vereadora Sandra, construção e ampliação do cemitério, no valor de R$ 550.000. Foi rejeitada, tendo em vista que o valor já está previsto no orçamento, inclusive com valor superior ao apresentado pela autora. Emenda aditiva da vereadora Sandra, criação de um centro-dia para idosos de pessoas com deficiência no valor de R$ 400.000. Foi rejeitada, tendo em vista que invade a seara de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo no que tange a criação, estruturação e atribuições de secretarias municipais e órgãos de administração direta. Artigo 50, parágrafo 1º, inciso
3º da Lei Orçamentária Municipal. Emenda aditiva da vereadora Sandra, aquisição e instalação de um forno industrial, linha artística, para a Escola de Oleiros Joaquim Antônio de Medeiros, Ponta de Baixo, no valor de R$40 mil. Foi aprovada ou foi rejeitada? Foi aprovada. Por estar de acordo com o artigo 198 do Regimento Interno. Emendas apresentadas pela comissão. Emenda modificativa ao projeto de lei 104/2015. Emenda modificativa do parágrafo 2º do artigo 3º do projeto de lei 104/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de São José para a elaboração, execução e acompanhamento da lei orçamentária para o exercício 2016 e da outras providências. Artigo 1º, modifica o parágrafo 2º do artigo 3º do projeto de lei 104/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de São José para a elaboração, execução e acompanhamento da lei orçamentária para o exercício de 2016 e da outras providências. Com a seguinte redação, redação original, parágrafo 2º, na elaboração... Artigo 3º, redação original. Parágrafo 2º, na elaboração e durante a execução do orçamento do exercício 2016, o Poder Executivo Municipal poderá incluir e ou excluir ações, aumentar e ou diminuir metas fiscais, financeiras e outras metas de resultado estabelecidas nesta lei, com a devida autorização legislativa, a fim de compatibilizar e ajustar as despesas orçadas e receitas arrecadadas, atender às demandas prioritárias da sociedade, de forma a preservar também o equilíbrio das contas públicas. Justificativa. Esta emenda corrige o fato de que o artigo em questão autoriza o chefe do Poder Executivo a modificar o orçamento de maneira indiscriminada, dispensando a necessidade de autorização do Poder Legislativo, motivo pelo qual foi acrescida a expressão a devida autorização legislativa no corpo do texto original do projeto em comento, assegurando ao Poder Legislativo maior controle, acompanhamento e fiscalização. Emenda modificativa ao projeto de lei 104/2015. Modifica o parágrafo 2º do artigo 40 do projeto de lei número 104/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de São José para a elaboração, execução e acompanhamento da lei orçamentária para o exercício de 2016 e da outras providências. Artigo 1º, modifica o parágrafo 2º do artigo 41 do projeto de lei 104/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de São José para a elaboração, execução e acompanhamento da lei orçamentária para o exercício 2016 e da outras providências, com a seguinte redação. Artigo 41, redação original. Parágrafo 2º. Se o projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2016 não for encaminhado à sanção até o final do exercício 2015, fica o Executivo Municipal autorizado a executar o orçamento do exercício anterior. Justificativa. Modifica o dispositivo que autoriza a prefeita a executar mensalmente 1/12 do valor total apresentado no projeto de lei original até a sanção da respectiva lei orçamentária anual, estabelecendo critério no orçamento anterior. Portanto, fora suprimida a expressão mensalmente 1/12 no valor total apresentado no projeto de lei original até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. Conclusões do relator. Considerando os fundamentos legais citados, o presente projeto de lei número 104/2015, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício 2016, encontra-se apto para ser votado pelo soberano plenário desta Câmara Municipal. Assim sendo, por toda a exposição acima relacionada, recomendamos ao egrégio plenário desta Casa Legislativa a aprovação da presente proposição, bem como das emendas parlamentares apresentadas e daquelas propostas por esta Comissão de Finanças e Orçamento, as quais são partes integrantes deste. Este é o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, São José, 15 de dezembro de 2015. Neri Oswaldo do Amaral, relator, vereador do PMDB. Decisão da Comissão de Finanças e Orçamento. De acordo, vereador Michel da Silva Schlemper. De acordo, vereador Lédio Coelho. Senhor presidente. Coloco em discussão. Com a palavra o vereador Lédio. Senhor presidente, peço permissão para falar daqui, que é rápido, não vou discutir, só de repente lá para no início da... Está autorizado.
no início da leitura do secretário, do vereador Adriano, fala em 2013, até para a gente, se for isso mesmo, para depois corrigir na redação final, o prazo das emendas. 2015 é o início e depois até tal dia de 2013. Só para depois, se for para corrigir na redação final, eu acho que é na primeira página, né? Já está feita a observação. Vereador, só para seu conhecimento, nós vamos fazer essa discussão, a segunda, e por final, a redação final, onde já fazemos essa alteração. Coloco, está em discussão. Com a palavra o vereador Santos. Peço permissão também para falar de onde Está estou. autorizado. Só quero também observar, tem uma emenda da colega vereadora Sandra, onde é que está aqui? Página 8, item 8.1.5, que diz lá no valor de R$300 mil e por extenso coloca 1 milhão de mil reais. Aí tem que corrigir se é 300 mil ou é 1 milhão. Só para colaborar na redação final também, né? Ok, senhor vereador. Vereador Amaury. Presidente, boa noite. Boa noite, vereadores, público presente. Eu venho manifestar, presidente, a minha... Vereador, só antes de Vossa Excelência começar a falar, o nosso cronômetro ele está prejudicado, está com defeito. Então, de forma que nós vamos cronometrar o relógio, vai ser cronometrado pelo nosso funcionário, e quando faltar 1 minuto para dar os 10 minutos, ele vai me comunicar e eu comunicar a Vossa Excelência. Serei breve, presidente. Venho manifestar que eu vou me abster dessa votação por não concordar com o rito da discussão desse projeto que é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque, acredito eu, estou impossibilitado até de votar da forma que está sendo conduzida. Eu acredito que o rito correto seria que cada emenda do vereador fosse colocar para ser votado em separado individualmente. Porque essas emendas, presidente, elas são colocadas, elas são lidas no plenário, mas são encaminhadas direto para a comissão. Elas não são admitidas em plenário. Então, não há um momento em que o vereador possa discutir as emendas em plenário. Então, elas passam pelo plenário só para leitura e não para admissibilidade. Então, quando vão para a comissão, são o relator e mais a comissão que discute essas emendas. E quando se junta todas as emendas, né, de vários vereadores, e isso se incorpora a um parecer geral, e aonde soma-se também emendas da própria Comissão de Finanças, na qual os vereadores nem tiveram conhecimento, a não ser agora, né, dessas emendas. Então, eu não concordo com esse rito, acredito que para mim teria que ser individual, até para a gente poder se manifestar, se eu concordo ou não concordo com a rejeição das emendas da vereadora. Então, eu declaro que eu estou me abstendo de votar na LDO por esse motivo. Alô? Continua aí a discussão. Com a palavra o vereador Clori Capistrano. Com a palavra o vereador Clori Capistrano. Senhor presidente, senhores membros da mesa, diretora da Câmara, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes que nos acompanham na noite de hoje, eu gostaria de fazer alguns apontamentos apenas na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, que é o elo entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual, que nós vamos votar amanhã, conforme combinado aqui entre os vereadores. A LDO, que é o instrumento que viabiliza a execução dos programas governamentais, conforme já exposto pelo relator Neri Amaral em seu parecer. E uma das funções da LDO
compreende selecionar dentre os programas e metas do plano plurianual aquelas que terão prioridade na execução do orçamento, conforme determina o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, e também das despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, e orientará a lei orçamentária anual e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O texto do presente projeto de lei de diretriz orçamentária, conforme já lido, objetivo estabelecer as metas e os objetivos das diretrizes da administração pública municipal, incluindo as orientações e elaboração na execução e acompanhamento do orçamento do município de São José no exercício 2016 que está por vir. Compreende as expectativas da arrecadação das receitas. Isso era um ponto que eu gostaria de destacar, vereador Santos. Compreende as expectativas da arrecadação das receitas, as previsões de despesas, o resultado primário e nominal e as renúncias de receitas, os contratos de dívida pública e outras questões pertinentes à legislação tributária da política pessoal, ou seja, todas as questões de gestão orçamentária. E o valor global, ainda nós estamos na LDO, mas uma coisa acaba ligando a outra, o valor global apresentado pelo governo nos seus programas de orçamentário para 2016 está previsto um valor de 942.261.883,24. Eu gostaria de dar destaque aqui aos vereadores e à população em geral, vereador Amaury, em alguns pontos que eu julguei aqui numa primeira análise. Amanhã, quando a gente vai aprofundar com mais o tema, relação dos órgãos conforme recurso da LDO. Gabinete da Prefeita, R$37.048.875,31. Um valor considerável alocado no gabinete da Prefeita. No número 8, Secretaria de Educação, 197 milhões. Eu vou arredondar aqui para infraestrutura, 253.465.000. Aí que me chama a atenção também, assim, vereador Santos, Fundação Municipal de Cultura e Turismo do município, 33 milhões com previsibilidade para o ano que vem. E por fim, o Fundo Municipal de Saúde, R$117.735. Também ali no parecer do senhor, deixa claro que a LDO referente à despesa de aplicação de saúde em 2016 prevê as despesas na ordem de R$820.874,25. Faltou ali, depois ali acrescentar na redação, pode o relator ali acrescentar, faltou a redação ali dos centavos depois ali para acrescentar no texto. Valor este que atende o exigido pela Constituição Federal de 88, são os valores mínimos ali. No mais, as emendas que foram apresentadas, a LDO já dá um norte no que nós vamos votar amanhã. E amanhã eu vou entrar com mais profundidade. Vou votar favorável à LDO, porque é uma peça constitucional. O município precisa dessa peça para poder desenvolver as atividades que a população precisa, a atividade fim, que é o poder executivo. Mas amanhã eu vou discutir, porque eu não vejo alguns pontos. 33 milhões alocados na Fundação de Cultura. Esse recurso, nós temos que ver ali a previsibilidade. Outra coisa, o orçamento para esse ano, orçamento real, que não é discutido aqui na LDO, que a LDO é uma estimativas, e a gente vai ter uma arrecadação esse ano, vereador Amaury. Eu acredito que vai chegar perto dos 450 milhões. 450, vamos aguardar ali os últimos balancetes para a gente dar uma posição com mais firmeza.
e nós estamos aprovando ali a LDO hoje, que dá uma estimativa de receita, a que vamos votar amanhã, da lei da LOA, que é a lei orçamentária anual, em torno de 942 milhões. Então, o orçamento que nós vamos votar aqui amanhã tem que ser muito bem discutido. São recursos que, no momento que o Brasil vive de retração, no momento que o Brasil vive de crise, no momento que o Brasil vive de dificuldade, e um orçamento superestimado, né, através da LDO. Mas eu quero parabenizar, eu não posso deixar de parabenizar o vereador Neri Amaral, que foi o relator do orçamento. Vossa Excelência, que no momento preside o parlamento, vai dar uma contribuição importante para o município. Concedo uma parte de Vossa Excelência, depois eu concluo. Obrigado pela parte, vereador Cloni. Mas eu fiz uma pequena análise também da LDO. Não houve redução de recursos para a saúde e educação, que é a prioridade da cidade. Não houve redução. E se houve aumento de receita para o gabinete da prefeita, só tem que lembrar que foi aprovado por essa casa uma lei na qual passou o Departamento de Defesa Civil para o gabinete da prefeita, que foi um pedido até do antigo chefe da especiais, foi passado para lá, até para agilizar o processo, porque é uma área que a gente passava por lei de segurança e tal. Então, isso foi direto do gabinete da prefeita. Então, esse recurso aumentou do gabinete, eu acho que também a ver com essa questão da defesa civil. E a Fundação de Cultura, vários projetos que foram apresentados aqui, tanto na Beira-Mar, na Ponte Baixa e aqui no Centro Histórico, foram apresentados pela Fundação de Cultura. Então, acredito que esse projeto e essas obras, essas execuções de obras serão encaminhadas pela Fundação de Cultura. Eu acho que é por isso que houve o aumento de recurso. Então, está bem justificado pelo que a gente tem acompanhado de apresentação. Então, o importante é saúde e educação, não houve redução, e o gabinete da prefeita, a Fundação de Cultura, eu acho que está bem justificado o que a gente tem acompanhado nesse ano que se passou. Senhor vereador, o senhor tem 2 minutos para concluir. Sim. Eu concedo uma parte do vereador Michel, mas que seja breve, vereador Michel. Obrigado, vereador. Só para complementar a fala do vereador Amaury, ele lembrou bem, o gabinete da prefeita compõe um conjunto de outras secretarias executivas. Só para lembrar, a Secretaria de Prédios Especiais é a responsável pela rubrica da COSIP. Só a rubrica da COSIP, conforme está no orçamento, vereador Cloni, representa em torno de 20 milhões de reais. Então, já se soma ali todos os convênios federais, aquela conta da Caixa Econômica que foi vendida na ordem de 6 milhões de reais para a construção de praça, ainda dá um saldo grande a executar ano que vem. Então, por isso que o valor ele assusta nesse sentido, que a gente imagina que é só lá a sala da prefeita, mas é um conjunto de secretarias, a conta de publicidade em torno de 7 milhões de reais também. Tá bom? Eu agradeço a intervenção de Vossas Excelências e eu ia concluir da seguinte forma. A gente sabe, já tinha conhecimento dessa inclusão. Agora, vamos esperar que essas obras saiam do papel, que esses recursos realmente cheguem no ponto fim. Mas essas questões nós vamos discutir amanhã, quando da apresentação do orçamento. Por fim, eu quero mais uma vez parabenizar a redação. Vou votar favorável. Só para concluir. Já deu? Acabou os 2 minutos? Você tinha me falado 2 minutos, presidente. Só para concluir. Então, eu quero parabenizar o senhor e os membros da comissão. É uma peça que é importante para o município, para que as coisas e a cidade possam caminhar da forma que merece e é necessário. Continua em discussão. Relator. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado com a abstenção do voto do vereador Amaury. É isso? Declaração de votos. Presidente, só peço que registre na ata da sessão a justificativa por ter me abstido de ter votado na LDO, por favor. Que o secretário coloque na ata a justificativa do vereador Amaury Valdemar da Silva. E o projeto está aprovado por
11 votos favoráveis e uma abstenção do vereador Amauri. Não havendo mais matérias para esta sessão, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco a outra extraordinária sem ônus para os cofres públicos daqui a 5 minutos. Está encerrada a sessão. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Sessão extraordinária para a segunda votação da Lei de Diretriz Orçamentária. Em segunda votação, parecer da Comissão de Orçamentos ao Projeto Lei 104 da Prefeita Municipal que dispõe sobre diretriz orçamentária do município de São José para a elaboração da execução de acompanhamento da lei orçamentária para o exercício 2016 e de outras providências. Senhores vereadores, como o parecer já foi lido e discutido, coloco em votação a dispensa da leitura do parecer. Senhores vereadores, concordam? Permaneçam como estão. Está aprovada a dispensa da leitura do parecer. Coloco em discussão. Não havendo vereadores que discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneça como estão. Está aprovado por 10 votos favoráveis e uma abstenção do vereador Amauri dos projetos. Senhores vereadores, como existe emenda no projeto, eu convoco uma próxima sessão extraordinária, sem ônus para o município, para daqui a 20 minutos, para que nós façamos a leitura, a discussão e a votação do parecer da redação final ao projeto 104. Está encerrada a presente sessão, convocando uma próxima para daqui a 20 minutos. Havendo quórum regimental, vamos para a segunda sessão extraordinária, sem ônus para o município. Matéria da sessão: redação final da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto Lei 104 do Poder Executivo. Objeto do projeto: estima a receita fixa de despesa orçamentária do município de São José para o exercício 2016. Peço ao seu secretário, vereador Adriano de Brito, que faça a leitura do parecer. Redação final da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei 104 de 2015 do Poder Executivo, autoria da Prefeita Municipal, que estima a receita e fixa a despesa para o orçamento no município de São José para o exercício 2016. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa da senhora Prefeita Municipal sob a forma de projeto de lei, tendo por objetivo regulamentar o orçamento do município para o exercício de 2016. O projeto de lei para o orçamento de 2016 apresenta o valor de R$ 942.261.883,24. A presente matéria busca atender os preceitos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal,
que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Levando-se em consideração as emendas aprovadas nas sessões anteriores, adota-se a seguinte redação final para o projeto de lei no orçamento de 2016 do município de São José. A redação original do projeto de lei 104 de 2015, enviada a esta Casa pelo Executivo Municipal, incorporando a este as emendas discutidas e aprovadas pelo egrégio plenário com a correção dos erros formais. Isto posto, encaminho ao egrégio plenário para apreciação e votação, sugerindo a votação do presente como requer. São José, 16 de dezembro de 2015, Neri Oswaldo do Amaral, relator, vereador do PMDB, e a decisão da Comissão de Finanças e Orçamento, de acordo com o vereador Michel da Silva Schlemper e vereador Lédio Coelho. Senhor presidente. Em discussão? Não havendo vereadores que queiram discutir a redação final ao projeto de lei 104, coloco em votação. Senhores vereadores concordam, o parecer permanece como estão. Está aprovado com a abstenção do voto do vereador Amaury. Está aprovado por 11 votos favoráveis, 10 votos favoráveis, 10 não, 11. Dez votos favoráveis e um voto com a abstenção do vereador Amaury Valdemar da Silva, que conste em ata a abstenção do vereador Amaury. Não havendo mais matérias para a sessão, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco a próxima sessão para a discussão do orçamento, amanhã, dia 17, às 16 horas. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, confirmando, convocando uma próxima extraordinária, senhores, para o município, para a discussão do orçamento, amanhã, dia 17, às 16 horas. Muito obrigado a todos os senhores, todas as senhoras, e uma boa noite a todos.